Muito bem, converso agora com a nossa meteorologista Amanda Souza. Em pauta, as condições climáticas para os próximos dias. Amanda, boa noite, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso programa. É um prazer recebê-la. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite, Adalgisa, boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada, muito feliz por estar aqui novamente. Muito bem, Amanda, eu vou começar querendo saber a respeito das condições do clima do sul do nosso país, né, para a semeadura da safra verão do milho, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. E eu vou aproveitar e já te perguntar a respeito do clima também na região centro-oeste, né, com o fim do vazio sanitário agora em 15 de setembro. Começa o plantio da safra de soja. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Pois é, Adalgisa, é por conta disso, né, já pensando nessa safra de verão, que a gente vai ver primeiro a condição atual, como é que está a condição atual do solo, pensando nessas condições adversas que o produtor rural vem enfrentando há meses, né? Então a gente vê aí no mapa de água disponível no solo que exatamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em uma condição mais ideal para esse plantio do milho, pensando já na safra de verão. O plantio já começou no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, e a gente vê que tem índices de água disponível no solo suficientes, ideais para essa semeadura. E essa água no solo está mais elevada nesses dois estados por conta da chuva que vem acontecendo um pouquinho mais frequente comparada aos últimos meses, né? Diminuiu aquele espaço de tempo muito seco na região sul do Brasil, em especial nesses dois estados. Então, agora essa chuva começou a acontecer de forma mais frequente. E até mesmo nesses últimos dias, tivemos a passagem aí de uma frente fria por conta de duas áreas de baixa pressão atmosférica, ou seja, um sistema frontal bastante organizado, que foi capaz de provocar chuva com acumulados significativos, uma chuva até bastante frequente, né, no decorrer de alguns dias aí que aconteceu durante a semana passada, nessa semana também, inclusive choveu bastante em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina desde o início dessa semana até ontem, então teve bastante chuva por conta desses sistemas frontais, por conta dessas áreas de baixa pressão atmosférica. Então, uma chuva muito importante, extremamente importante neste momento, que fez aí a manutenção da água disponível no solo. Então, lembrando, né, esses acumulados expressivos foram sim suficientes para elevar a água disponível no solo e aí sim dando uma condição boa, né, Adalgisa, para o plantio desse milho no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Agora, quando a gente olha, né, a maior parte do Brasil, olha essa mancha vermelha, essa mancha branca no mapa, que mostra a condição crítica que a maior parte do Brasil vem enfrentando. Isso com relação a baixos índices de água disponível no solo, por conta dessa chuva irregular, dessa chuva mal distribuída que vem acontecendo desde o ano passado. Então, realmente, níveis de disponibilidade hídrica no solo muito preocupantes. Em grande parte do Sudeste, grande parte do Centro-Oeste, a gente vê áreas produtoras ali também do Mato Piba sem essa água disponível no solo, então é uma situação muito preocupante. E isso em vários setores, porque a gente vê aí as áreas produtoras precisando dessa água, a gente vem acompanhando notícias e notícias cada dia mais por conta de queimadas que vem só aumentando por conta desse solo muito seco, dessa temperatura bastante elevada no Brasil Central. Então, uma situação muito preocupante dessa água disponível no solo com níveis tão baixos. E aí a gente já pensando, principalmente no término aí do vazio sanitário, pensando no plantio já da safra de verão da soja em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, uma situação muito preocupante, porque a gente vê que o solo está completamente seco para pensar já numa semeadura, né, num plantio daqui 2 semanas. Então, a situação é muito preocupante no Brasil Central. E a gente volta a falar, só um destaque, Adalgisa, para o estado do Paraná, por exemplo, que a gente vê ali 2 cenários. Áreas mais ao sul do estado, né, no Planalto do Paraná, com índices um pouco melhores, acompanhando um pouquinho mais ali o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul, com essa chuva um pouquinho mais frequente desses últimos dias, mas importantes áreas produtoras e que inclusive também já começaram o plantio do milho, áreas mais ao norte ali do estado paranaense, por exemplo, com índices baixíssimos de água disponível no solo. Então começaram aí o plantio do milho,
numa situação que não é ideal. A gente vê que é uma situação bastante preocupante e a gente fica de olho agora, né? Como é que fica daqui para frente? A gente está encerrando esse mês de agosto e o produtor já fica preocupado. Como é que vai ser o mês de setembro? E é isso que eu trago no próximo mapa. Na verdade, a gente vai acompanhar aí a precipitação, esperar dessa chuva para o mês de setembro. E isso eu vou falar por semana. O que a gente espera? Porque eu comentei, né, nesses últimos dias, chuva na região sul do Brasil, por conta de uma frente fria, de áreas de baixa pressão atmosférica. Essa chuva ainda está acontecendo e deve continuar avançando pelo centro-sul do Brasil. Muito diferente das últimas frentes frias, que tem atingido só a região sul, e aí não tem aquele suporte de umidade da Amazônia e acabam afastando em direção ao oceano. Quando chegam, né, um pouquinho mais perto, na altura do Sudeste, essa chuva desvia, que é o que está acontecendo nos últimos meses. Então, nessa semana, nesses próximos dias, uma boa notícia para os produtores rurais, pelo menos um pequeno alívio. A gente tem previsão de chuva nesses próximos dias, uma chuva que já vai avançando nesses próximos dias, já nesse final de semana. A frente fria já atinge o estado do Paraná, áreas mais ao norte, que estão aí com esses índices de água no solo baixos. Então, tem previsão de chuva no final de semana em áreas aí do estado do Paraná. Uma chuva que avança por Mato Grosso do Sul. Então, já dá aquele pequeno alívio, trazendo um pouquinho mais de água no solo, pensando no término aí do vazio sanitário. Tem previsão de chuva em áreas do Sudeste, muito diferente das últimas frentes frias. Então, a gente vai ver uma chuva pouco mais organizada. A gente teve uma chuva isolada na última semana, né, em áreas do Sudeste, choveu no sul de Minas Gerais, mas de forma muito pontual, uma chuva que não é frequente. A gente sabe que na agricultura a gente precisa da frequência para fazer a manutenção da água no solo. Não adianta ter um temporal, um dia só, essa água acaba escoando fácil. Então a gente precisa dessa sequência de chuva, né? Então, é isso que a gente espera no decorrer desses próximos dias, até meados da semana que vem, a gente vê uma chuva um pouquinho mais organizada no Sudeste. É esse mapa que mostra essa mancha um pouco mais verde em áreas do Sudeste, que esse mapa mostra, Dalgisa, a precipitação, a anomalia de precipitação. Então, deixa eu explicar para o pessoal que está assistindo. Essas manchas verdes no mapa é quando o modelo aponta para uma chuva acima da média, ou seja, no decorrer da primeira semana de setembro, a gente espera uma chuva, né, uma anomalia positiva em áreas do Sudeste, pensando também aí no Centro-Sul de modo geral, né, pegando desde o Paraná até áreas de São Paulo, Minas Gerais, sul de Minas, zona da Mata Mineira, Espírito Santo. Então é aí que essa chuva verdinha no mapa que aposta nessa chuva acima da climatologia para a primeira semana, tá? A gente está conversando aqui por semana, então a primeira semana de setembro aponta aí uma chuva um pouco mais organizada, que é a chuva que eu comentei, que já vai começar a partir do final de semana até meados da semana que vem. Então já pega os primeiros dias aí do mês de setembro com essa chuva em áreas do Sudeste, trazendo um alívio para áreas produtoras de citros aí no estado de São Paulo. Importante chuva, produtor de café em Minas Gerais esperando muito por essa chuva. Então, são acumulados significativos que devem acontecer até semana que vem, em torno aí de 40 até 50 milímetros. Então, deve acontecer essa chuva. Mas, depois disso, né, a partir de meados da semana que vem, já volta aquele cenário mais preocupante, aquele cenário que a gente já vem vendo. Uma chuva abaixo da média, que é a mancha em amarelo do mapa, que mostra uma anomalia negativa, ou seja, a chuva que deve ficar abaixo da média para aquele período. Então, a partir aí da segunda semana do mês de setembro, volta a chuva mais aí no Rio Grande do Sul. A gente vê uma manchinha verde aí positiva no Rio Grande do Sul na segunda semana do mês de setembro, e áreas do Sudeste, do Centro-Oeste, né? O Brasil Central volta com a anomalia negativa, ou seja, apesar dessa chuva muito positiva, muito bem-vinda, muito aguardada na semana que vem, isso não deve continuar. Então, ainda é essa preocupação de não ter essa de não ter a regularidade, né, da chuva. A chuva ainda continua muito irregular, muito mal distribuída. E aí vai seguir a preocupação, com baixos índices de água no solo, pensando aí no término do vazio sanitário, que aí a segunda semana já não tem essa chuva significativa em áreas de Mato Grosso do Sul e muito menos de Mato Grosso.
Então, os índices de água no solo vão continuar baixíssimos. E continua, claro, também as queimadas, né? O risco dessas queimadas, porque continua seco, continua com temperaturas muito elevadas no Brasil Central, pensando principalmente nas temperaturas máximas, naquela da tarde. Então, ainda muito calor no Brasil Central e sem chuva. Então, continua, assim, esse risco com as queimadas. E aí, partindo, né, para a segunda quinzena do mês de setembro, a gente ainda tem mais 2 mapinhas aí semanais que mostram, de modo geral, a mesma coisa, o mesmo cenário. Pouca chuva em grande parte do Brasil. Ainda fica com essa anomalia negativa. Mas é importante ressaltar, pessoal, que mesmo com uma anomalia positiva ou negativa, não quer dizer chuva todos os dias. Então, apesar de, assim, a segunda quinzena do mês de setembro, os modelos apostarem em pouca chuva, não quer dizer ausência total da chuva. Pode sim ter algum episódio ou outro, pode, mas de modo geral, as simulações mais recentes, né, desses modelos meteorológicos apostam em pouca chuva, ou seja, uma chuva que não é suficiente para fazer aí o balanço hídrico, né, essa manutenção da água disponível no solo. E outra coisa muito importante que não tem como a gente deixar de comentar, que não é só essa água no solo que está faltando, né? Está faltando muita água nas bacias. Então, pensando aí na parte elétrica do Brasil, a gente vê a crise hídrica que o Brasil enfrenta, principalmente o Sudeste. Então, ainda vai continuar sendo, sim, uma preocupação. Esse mês de setembro ainda não vai ser favorável nem para a agricultura e nem para a parte hídrica. Então, de modo geral, a gente vê um cenário, sim, mais favorável no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Então, são 2 estados que estão mais tranquilos aí com esse início do plantio do milho. Mas, pensando aí na soja, um cenário ainda muito preocupante no Brasil Central. E por que a gente vê, né, essa irregularidade da chuva? A gente pensa muito na atmosfera, mas aí vem aí o lado meteorológico, a gente puxa um pouquinho mais para o antes disso, né? Antes de chegar na atmosfera, quem é que comanda tudo, quem é que influencia tudo, que é o oceano. Então, a gente vê o próximo mapa para ver a condição do oceano, né? A gente vê aí, a gente vem de uma laninha fraca e a gente vê que agora a gente está aí numa condição de neutralidade do Oceano Pacífico, né? Ou seja, não tem nem laninha e nem El Niño atuando. Mas, apesar dessa neutralidade, a gente ainda tem índices um pouquinho negativos, né? Ainda tendenciando para uma laninha, ou seja, apesar da neutralidade, o oceano ainda está um pouquinho mais frio do que deveria, ou seja, o oceano mais frio deixa a atmosfera mais fria. E o que isso traz de consequência? Tudo isso que a gente viu desde o ano passado. Essa irregularidade da chuva, do período úmido atrasar, cortar mais cedo depois, ondas de frio. Então, é isso que acaba ocasionando com esse Oceano Pacífico um pouquinho mais frio, com a atmosfera um pouquinho mais frio. Então, assim, hoje estamos aí com a atuação, né, de neutralidade no oceano. Nem El Niño e nem Laninha. No entanto, as projeções aí já apostam na Laninha, que é o próximo mapa. A gente vê as barrinhas aí. Olha, só para o pessoal entender, a barrinha em cinza é a neutralidade, o que a gente está vivendo hoje, né? A neutralidade do Oceano Pacífico. As barrinhas em vermelho são a possibilidade de El Niño. Então, a gente já vê que nos próximos trimestres a gente tem uma pequeníssima condição de El Niño, né? As barrinhas estão muito pequenas. E as barrinhas em azul, né, que mostra o contrário, é a condição de Laninha. Ou seja, apesar dessa neutralidade e da gente ter visto, né, na última tela que já está um pouquinho negativo ali as temperaturas tanto do Pacífico Central quanto do Pacífico Leste, as projeções aí apostam em um retorno do fenômeno Laninha, né, do oceano mais frio, da atmosfera mais fria. Então, a possibilidade, sim, aí o modelo, né, a NOAA aposta em até 70% de chance do retorno da Laninha até o verão deste ano já. Então, com o retorno dessa Laninha até o final do ano, a gente pode ter esse cenário preocupante no ano que vem de novo. Ou seja, a gente já viu aí que em setembro já não tem chuva significativa em grande parte do Brasil. Ou seja, já aposta um pouquinho mais no atraso, né, do período úmido no Brasil. Então, pode atrasar essa chuva da primavera, de começar, assim como no ano passado.
E aí, no ano que vem, será que essa chuva vai cortar um pouquinho mais cedo, como aconteceu esse ano, da chuva ter cortado ali no mês de março? Então, ainda precisava dessa chuva em grande parte de desenvolvimento das lavouras, principalmente aí no centro-sul do Brasil. Pode acontecer de novo, porque, ao que tudo indica, as projeções mostram aí, né, nesse mapinha, nesse gráfico, que há a possibilidade de um retorno da laninha até o final do ano, começando no verão desse ano já. E aí, de modo geral, Dalgisa, só para a gente finalizar, eu vou trazer aqui de forma um pouquinho mais detalhada 3 cidades, né, cidades importantes, produtoras aí no centro do Brasil. Eu vou começar pela cidade de Paranavaí, no estado do Paraná, para a gente ver esses próximos 15 dias, né, de forma um pouquinho mais detalhada, que é essas barrinhas ali no finalzinho da figura, que mostram a possibilidade de precipitação. Então, de modo geral, olhando para 15 dias, a gente vê até uma certa frequência de chuva, né? Já não tem aquele tempo muito prolongado de seca. Então, temos a possibilidade, pelo menos, de ter uma manutenção de água no solo ainda insuficiente para reverter o déficit hídrico. Isso, com certeza, no decorrer desses próximos 15 dias. Porque, apesar de ser um pouquinho mais frequente, os acumulados ainda são baixos. A gente só aposta nessa chuva um pouquinho mais volumosa, isso acontecendo já amanhã, por conta da frente fria que a gente já comentou, que está avançando pelo centro-sul do Brasil. Né? Então, amanhã em Paranavaí, uma possibilidade de chuva volumosa, uma chuva muito importante, né? Pensando aí no plantio do milho. Depois, a gente fala em Mato Grosso do Sul, pensando já aí, né, nessa condição de término do vazio sanitário, que é a cidade de Maracaju, que é a segunda tela, e um cenário muito parecido com o estado do Paraná, né? Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, devem compartilhar aí desse cenário de chuva no decorrer desses próximos dias, em especial amanhã, com essa condição de chuva significativa, né? A gente chama de chuva significativa quando tem acumulados de pelo menos 10 milímetros, né? Acima de 10 milímetros dentro de um intervalo de 24 horas. Então, tem essa possibilidade de uma chuva significativa, uma chuva boa e importante, pensando também nos baixos índices de água disponível no solo do estado de Mato Grosso do Sul. E para a gente finalizar, eu trago aí uma cidade em Mato Grosso, a cidade de Sorriso, uma das mais produtoras aí do estado mato-grossense. Então, Sorriso tem muitos produtores rurais pensando principalmente aí nessa soja, de olho nesses próximos 15 dias, que vão casar aí com o final do vazio sanitário. Então, nesses próximos 15 dias, era ideal ter uma chuva, né? Muito importante ter uma chuva boa, uma chuva expressiva, para fazer uma manutenção da água disponível no solo. A gente viu lá no primeiro mapa o estado de Mato Grosso em condições críticas de água no solo e, infelizmente, né, as simulações mais recentes apostam ainda em tempo mais seco em Mato Grosso nesses próximos 15 dias. Então, o produtor rural ou atrasa, né, o plantio da soja, ou vai começar dentro da janela ideal, mas não com condições climáticas, não com condições do solo ideais. Então, infelizmente, Brasil Central ainda continua com esse tempo mais seco. Claro que a gente vai sempre atualizando, né? São projeções, são tendências dos modelos climáticos. A gente fica de olho no decorrer desses próximos dias, sempre atualizando o produtor rural aqui, mas, de modo geral, um cenário ainda muito preocupante. Adalgisa? Pois é, olha, Amanda, muito obrigada pela sua participação. Como a Amanda disse, o cenário é sim preocupante, mas foi o que ela bem falou, né, Amanda? Veio o que você disse, a gente tem que ficar de olho. E o Agro em Foco com certeza vai fazer isso nas próximas edições para você ficar sempre bem informado. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.